Antes de tudo, eu só quero avisar que esse quadrinho é feito mais pra ser piada do que algo levado a sério. E outra coisa, esse quadrinho é muito violento. Eu censurei muita coisa. Então, se você for criança, não lê o quadrinho. Só fica com esse vídeo mesmo. 1º de abril é uma data que eu não tenho costume de comemorar. Mas, por causa do canal, eu acho que não custa uma vez. Vai ser com um vídeo bem estranho. De Tails Get Trolled. Um quadrinho de Sonic muito famoso, lançado em 2011, e que tem um mod Fire Night Funkin' muito famoso. Mas como é 1º de abril, temos que estar a caráter. Pronto, agora se inscreve, deixa seu like e bora. A história começa com o Tails apenas lousando de boa, até que duas pessoas no escuro começam a zoar ele, falando que ele é uma raposa sem talento. Então o Tails se vira e aparecem dois trolls na internet. E eles xingam pra caramba o Tails. Então o Tails faz esta cara que virou muito meme, chora e depois vai embora. Ele vai até o Sonic que tá lá com o Shadow, e aí o Shadow quer saber o que tá acontecendo, e o Sonic explica sobre a situação do Tails. E o Sonic diz que o jeito de parar um troll é sendo amigo dele. Como amigo, você mostra o caminho certo, ou seja, poder da amizade. Mas o Shadow acha que o jeito certo de lidar com trolls é mandar eles tomarem naquele lugar. Só que na verdade não é só isso, é com violência. E o Sonic discorda. O Shadow fala que às vezes coisas assim têm que acontecer. Se dependesse dele, o Eggman nunca mais seria um problema. Só que o Sonic fala que não. O Shadow avisa o Tails de que pode dar muito ruim pra não confiar no Sonic. Só que o Tails fala que confia nele. Então o Shadow fala que eles podem ir e que os idiotas vão aprender. Depois vemos os mesmos trolls xingando um Toad. Sim, um Toad. E então o Sonic chega, falando que é pra eles pedirem desculpas. Os caras começam a xingar ele ainda mais, mas o Sonic até que leva de boa. Só que no momento que eles começam a xingar a namorada dele, eu espero que seja a Amy, o Sonic começa a ficar irritado. O Sonic tenta de novo resolver as coisas no poder da amizade, mas infelizmente ele não funciona. Então eles vão embora. De volta a gente vê o Shadow conversando com o Knuckles e o Sonic está muito bravo e ele vai ficar com a namorada dele. E o Shadow adivinhando bem fácil, eles não conseguiram lidar com os trolls. O Knuckles fica confuso e o Shadow explica tudo. O Knuckles fala que o Shadow é bom pra essas coisas. Então o Tails aceita, ajuda. O Shadow explica que vai ensinar eles a derrotar os trolls, pra depois eles fazerem sozinhos. Eles só vão assistir e não vão fazer nada pra não dificultar as coisas. Então o Shadow pede pro Tails guiar eles aos bastardos. E depois dessa pose que só o Paint pode nos proporcionar, eles chegam nos trolls e no começo é só um monte de xingamento. O Tails acha que esse é o jeito, mas na verdade é só pra encher o saco. Agora, pra realmente mostrar como acaba com o troll de vez, é quebrar eles na porrada. Então com essa cara horrorosa e segurando uma faca, o Shadow faz com que os trolls nunca mais trollem de novo. E depois de acabar com o outro troll com esse quadro maravilhoso, eles vão enterrar eles. Eles passam a noite inteira porque tinha um gordão e deu trabalho. Então o Tails vai indo pra casa enquanto o Shadow e o Knuckles ficam brincando com as pás. Em outro lugar, a gente vê alguém conversando que 2 trolls foram eliminados. E o cara grande fala pro cara pequeno encontrar quem tá fazendo isso e acabar de uma vez. E aí nós vemos que é um cara pequeno. Eu vou chamar ele de Ninjol, porque ele é um troll ninja. O dia amanhece, o Tails tá dormindo porque eles ficaram até madrugada enterrando. Então o Sonic chega e pergunta pro Tails se o Shadow e o Knuckles foram atrás dos trolls junto com ele. O Tails fala que não, porque o Shadow matou. Ele explica que foi bem violento e tal. E o Sonic pé da vida vai falar com o Shadow. Pausa rápida pro Knuckles que tava dormindo com a Rouge e com esse macaco aí que, sei lá, me lembra o Donkey Kong. Agora indo até o Shadow, ele tá dormindo, até que alguém chega perto e o Shadow acha que é o Sonic, mas não, é o Ninjol. Então os dois ficam num impasse, o Ninjol avisa que tem mais troll chegando, mas ele não tá nem aí. Mas os dois são interrompidos pelo Mario, que pergunta quem que trollou o Toad. O Ninjol fala que foi o Shadow e aproveita a situação pra fugir. Então o Shadow se explica, o Mario diz que acredita nele e vai embora. Então o Shadow pensa em avisar o Sonic sobre isso porque o Tails pode ser um alvo. Então o Shadow vai falar com o Sonic que não tá nada feliz e fala que não era pra matar os trolls. Depois desse quadro hilário do Shadow, ele mandando o Sonic pra aquele lugar, Deus avisa que vieram mais trolls. Um deles é o Ninjol. O Sonic pede pro Tails chamar o Knuckles
E o Shadow fala que só não mata eles porque o Sonic tá lá. E o Tails vai e avisa o Knuckles que vai lá junto ajudar. Sonic fala pro Shadow não fazer nada que ele resolve. O Shadow quer muito ver ele falhando. Sonic tenta de novo usar o poder da amizade e explicar que isso não é legal. Os Trolls falam que a namorada do Sonic fica traindo ele com eles. Quanto eles mais falam, mais o Sonic fica irritado. E ele acaba virando Dark Sonic. Vendo que a coisa azedou pro lado deles, o Ninja vai embora. Então o Dark Sonic apenas chega e mata brutalmente os caras. Eu tô censurando muito isso aqui. E o Shadow termina acabando com o outro que sobrou. Ele fala que sabia que ele tinha gosto pro sangue. Mas então o Sonic se ajoelha e fala que falhou. Falhou no sentido de resolver sem violência. Só agora o Tails e o Knuckles chegam, atrasados. Por um milagre, vemos o Shadow falando que o Sonic é um bom amigo. O assunto é derrotar Trolls. Só que o Sonic tá muito bravo com tudo isso. Então o Shadow explica que o Ninja falou que vai aparecer mais e mais Trolls. Eles vão estar atrás dele e do Tails. Ele fala que ajudou o Sonic pra lutar. Só que o Sonic nega e fala pra ficar fora disso. E agora é hora de um dos momentos mais sem noção desse quadrinho inteiro. Bem que ele já é bem sem noção. Silver tá de boa na dele, até que chega um emo, xinga ele falando que foi horrível ele ter nascido. O Silver fica incomodado, o cara vai embora, o Silver fica gritando sozinho. Coitado do Silver, o cara só sofre. E por fim vemos mais Trolls zoando um Goomba. Então chega o Mario e o Luigi e acabam com os Trolls de vez. Sim, esse é o fim do capítulo 1. Meio maluco, mas é verdade. Cara, pra uma história meme feita no Paint, é aceitável. Não é a melhor coisa que eu já vi, tem histórias Sonic muito melhores que essa. Miles Tails Prower é um ótimo exemplo, mas pra um negócio que é pra zoar até que cumpre seu papel. E o Morty Night Funkin' é perfeito. Agora, respondendo uma pergunta que eu sei que vocês vão fazer, se vai ter um outro vídeo sobre Tails Get Trolled, eu não sei, vai depender de vocês. Como o tema é bem pesado, eu vou deixar uma meta de 200 likes. Então é isso, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para mais notificações e eu vejo vocês outra hora.